Pessoal, aqui quem fala é o professor Luiz, tá joia? Então, conforme combinado, nós vamos fazer uma revisão aqui para nossa avaliação da primeira etapa de educação física, tá joia? Espero que todos estejam bem. Vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro tema trabalhado aí foi o conceito de lazer, né? Nós discutimos aí, chegamos à conclusão que o lazer são as atividades que o indivíduo realiza durante o seu tempo livre, certo? De forma não obrigatória, tá joia? Estudamos o lazer do passado, né? O desenvolvimento do lazer ao longo dos anos, né? Então estudamos o lazer do passado, como que era o lazer antigamente, que os nossos pais, tios, avós, como que eram as atividades que eles realizavam de lazer durante o tempo livre deles na juventude, né? Nós chegamos à conclusão que eram atividades totalmente ativas, né? Exigiam movimentos, exigiam muita criatividade, né? Tinha que adaptar brinquedo, e muitas vezes essas atividades eram praticadas em locais impróprios, que a gente tinha que adaptar. Por exemplo, jogar futebol na rua, e nadar em ribeirão, em vários outros lugares, assim, né? Quem nunca, perguntem para os pais, avós de vocês aí, quem nunca foi nadar no ribeirão, no rio, na casa de alguém e tal, tá joia? Falamos também do lazer do presente, né? O lazer de hoje em dia. Chegamos à conclusão, pessoal, que o lazer de hoje em dia, ao contrário de antigamente, são predominantemente feitos de atividades passivas, né? Atividades sedentárias, ou seja, computador, tablet, celular, vídeos de YouTube, rede social, essas coisas aí que a gente já conhece. Isso foi mais agravado ainda por conta da pandemia que nós estamos vivendo, né? Pelos motivos que a gente já sabe, e também pelas nossas autoridades, né? Os nossos governantes, melhor dizendo, aí a nível de prefeitura, de governo, do estado, de governo federal, enfim, os nossos governantes, de forma geral, não investem como deveriam parte do dinheiro dos nossos impostos para retornar para nós em locais apropriados para a prática de lazer. Então, ou seja, às vezes se eu quero fazer um tipo de lazer específico, eu não tenho no meu bairro. Eu tenho que atravessar a cidade, fazer um grande deslocamento para conseguir e frequentar um local apropriado para a prática de lazer. Isso é muito comum em cidade grande, né, pessoal? Em Poços de Caldas, isso é muito comum, né? Infelizmente. Pessoal, então, como nós já falamos do jogo de computador, né? O uso de computador, celular, tablet. Então, o segundo tema estudado foram os jogos eletrônicos e a evolução dos jogos eletrônicos, né? Então, nós falamos da evolução desde os primeiros jogos eletrônicos, os primeiros videogames, chegamos nos videogames de fita, nas evoluções que eles causavam, chegamos na época dos videogames de CDs, né? São os Playstations, os Xbox, no avanço que eles causavam, principalmente pelos acessórios deles, que propiciam, né, as pessoas participar ativamente do jogo, por exemplo, através do Kinect no Xbox, do PlayStation Move, no caso do PlayStation. Falamos também dos jogos da evolução incrível feita para celulares, né, que atinge celulares, computadores, né, uma evolução que não para, que não tem fim. Hoje em dia a gente tem saindo a cada dia, a cada hora, um celular, um computador com tela mais definida, com som cada vez mais melhorado, enfim, a evolução não para, a evolução continua e não para, né? E essa evolução, pessoal, propicia para nós, né, utilizar os jogos eletrônicos além do entretenimento, além de passar o nosso tempo livre apenas, né? Então, uma das formas de uso dos jogos eletrônicos é a educação física, utilizar eles de forma
na educação, né? Auxiliar no processo educacional, também na educação física escolar, né? Então, o que acontece? A gente tem esses jogos eletrônicos nos ajudando a desenvolver conteúdos que deveriam ser aprendidos na escola. Então, a gente tem jogos eletrônicos que facilitam o aprendizado de matemática, de português, de ciências, de educação física, né? Tem muita coisa envolvida, tá joia? Em jogos eletrônicos. Temos outras possibilidades também, já foi discutido em aula. Então, turma, continuando, nós falamos também do doping e violência nos esportes, né? Nós estudamos o conceito, né? Definimos o conceito, o que é doping. Doping é uma substância ilícita, ou seja, legal, utilizada por uma pessoa, um competidor, para ela obter vantagem sobre os seus adversários. Esse é o conceito aí do doping, né? Estudamos vários tipos de hormônios, né? Que são normalmente usados, substâncias normalmente usadas para conseguir vantagem, como forma de doping, e vimos que a mais comum perto de nós aí, até pelo preço, né, por ser uma coisa mais barata, de mais fácil acesso, são os esteroides anabolizantes, que são basicamente a testosterona sintética, fabricada em laboratório, né? E ela, obviamente, ela causa alguns ganhos para as pessoas que fazem uso dela, mas, claro, ela tem seus efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da testosterona em homens, né? Lembrando que a testosterona é um hormônio masculino, mas também é presente em mulheres em menor quantidade. A testosterona, pessoal, quando é usada de forma indiscriminada em homens, ela faz basicamente o seguinte, que os homens passem a ter um corpo afeminado, ou seja, os homens perdem os pelos do corpo, certo? E começam a desenvolver a ginecomastia, certo? O que é isso? É o aumento dos seios. Então, os homens normalmente passam a ter um corpo afeminado, forte, mas com características afeminadas, né? E nas mulheres é exatamente o contrário. Quando a mulher faz uso indiscriminado de testosterona, os malefícios, os efeitos colaterais são ela desenvolver um corpo masculino, ou seja, ela passa a perder gordura corporal, que nas mulheres fica concentrada nos glúteos, né, e nos seios, tá joia? Então, quando ela perde a gordura nesses lugares, ela começa a perder os seios, começa a perder o bumbum, então ela começa a ter um corpo de homem, extremamente musculosa, um corpo masculino, começa a ter o engrossamento da voz, né? Então, esses são os efeitos colaterais principais do uso indiscriminado de testosterona para homens e para mulheres. Turma, falamos também a respeito de alguns mitos contra a realidade, né? Do que realmente acontece. Falamos de uso de duas substâncias proibidas, né? São a maconha e a cocaína, né? Essas substâncias são ilícitas, ou seja, atletas também não, pessoas a gente não, são drogas proibidas, né? E atletas não podem fazer uso delas. Mas o que acontece muitas vezes? As pessoas infelizmente acreditam que se fizer uso de maconha ou de cocaína antes de praticar algum esporte e tal, vai ter algum ganho de performance. E a gente discutiu, conversou isso e a gente viu que isso é uma mentira, né? Isso é um mito. A maconha e a cocaína, elas não trazem nenhum ganho esportivo. Ao contrário, né? A gente viu que a maconha pode até atrapalhar e muito a performance, por conta dos efeitos colaterais dela. Sonolência, né? Muita fome, enfim. Então isso é uma coisa bem interessante, né? O mito do uso de drogas, né? No caso aqui a maconha e a cocaína. Elas não aumentam o desempenho esportivo. Falamos também, pessoal, nessa aula a respeito da violência nos esportes, certo? Falamos de violência contra árbitros, violência entre os jogadores, violência entre torcedores, né? E falamos também da principal forma de violência, que nós chegamos a essa conclusão, que é o racismo, né?
e chegamos à conclusão que o racismo, em regra, é acompanhado de ignorância, porque muitas vezes a pessoa que pratica racismo com a outra, né, só para tentar desestabilizar um adversário, aí falando no, no ambiente esportivo, para tentar desestabilizar um jogador, um adversário, um competidor, ela esquece que até a história de onde ela está, do que ela está falando, né? Eu até na época, no dia da aula, contei a história aí do jogador brasileiro Tyson, que estava jogando contra a equipe do Dinamo de Kiev, né? Que era uma equipe antigamente que lutava contra o nazismo, e hoje em dia os torcedores no jogo aí, nesse jogo específico contra o time do Tyson, teve essa cena lamentável de racismo contra o jogador brasileiro. Pessoal, então seguindo, aí agora nosso próximo tema estudado aqui, nós conceituamos brincadeira, jogo, esporte e as formas de manifestação do esporte, certo? Então, o esporte, pessoal, né? O esporte ele contém regras fixas, diferente do jogo. No esporte eu tenho regras que não podem ser mudadas. No jogo eu mudo o que eu quiser. No jogo as regras são flexíveis. Por exemplo, eu jogo uma queimada, eu coloco a regra que eu quiser. No esporte, não, né? As regras são fixas. O esporte possui instituições reguladoras, por exemplo, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. É ela que determina as regras, certo? É a CBF que determina as regras do jogo, do esporte. O jogo já não tem, né? É uma instituição reguladora. E o esporte, pessoal, ele tem uma característica peculiar. Ele pode ser fonte de renda, né? E também de trabalho, ou seja, eu posso ser um jogador profissional, um preparador físico, um técnico profissional e viver disso, ou então eu posso ser um atleta de várzea, amador e ganhar um dinheiro, ter uma fonte de renda através do esporte, né? Então, turma, falando dessa última parte aí, dessa característica peculiar do esporte, então, como foi dito, a gente pode ganhar vida, né? As pessoas podem ganhar vida sendo jogador, preparador físico, técnico de futebol, enfim, viver do esporte, e pode ser uma fonte de renda, que é o caso do atleta, do competidor de várzea. Por exemplo, falamos na aula, um professor, né? Alguém que dá aula o dia todo, e ele, por exemplo, joga bem basquete. Então ele é chamado 3 vezes por semana para disputar campeonatos por uma equipe de basquete. Aí o pessoal paga um dinheiro para ele por jogo, enfim, paga o deslocamento dele, é uma fonte de renda extra, certo? Turma, a atividade, aí depois, agora, a gente conceituou a atividade física no nosso próximo tema, foi atividade física e exercício físico. Nós conceituamos esses dois temas, certo? Lembrando, o que é atividade física? Atividade física é todo movimento corporal, certo? Que resulta em gasto de energia além dos níveis de repouso. Ou seja, todo movimento que eu faço, que eu gasto energia de forma maior do que se eu estivesse descansando, certo? Dormindo, vamos colocar assim. E o que é exercício físico? Exercício físico já é uma atividade física planejada, certo? Ou seja, uma atividade física planejada normalmente por um profissional de educação física, né, com um objetivo específico de manter, melhorar alguma forma do condicionamento da condição física, né? Então é uma atividade física planejada, tá? Joia com um objetivo específico. Então, turma, muita atenção, ó. Não se esqueçam, todo exercício físico é uma atividade física. Lógico, todo exercício físico vai gerar um gasto de energia acima dos níveis de repouso. Por aí já caracteriza uma atividade física. Mas nem toda atividade física é um exercício físico. Ou seja, se eu subir escada para ir, por exemplo, eu moro num condomínio, eu moro no terceiro andar, para eu chegar na minha casa eu tenho que subir 3 escadas, 3 lances de escada. É uma atividade física? É. Estou tendo gasto de energia, certo?
mas não é um exercício físico. Eu não estou fazendo aquilo com o objetivo de melhorar meu condicionamento físico, minha saúde, enfim. Eu faço porque eu preciso. E levantar do sofá e beber água no filtro, né? É uma atividade física? Certo? Só que não é um exercício físico, né? O exercício físico é algo mais planejado, ir numa academia, pedir, conversar com o professor montar um treino pra gente, com um objetivo, por exemplo, de eu ganhar massa muscular, ficar mais forte. É aquela corrida que a gente faz com começo, meio e fim, planejada, 3 vezes por semana. Primeiro eu faço eu corro 10 minutos, depois eu corro 15, enfim, com o objetivo de melhorar o meu condicionamento físico ou alguma outra capacidade física aí. Tá joia? Então, turma, o nosso último tema aqui da nossa revisão é o metabolismo energético e os exercícios físicos, certo? Então vamos lá. Primeiro nós conceituamos o que é metabolismo, pessoal. Metabolismo para nós vai interessar o seguinte: são as reações químicas, conjunto de reações que acontecem no nosso organismo a nível celular que mantém as funções vitais do nosso corpo, certo? E da onde que essa energia é proveniente? Da onde que é proveniente essa energia? Ela é proveniente dos dos nossos alimentos, certo? Dos nutrientes que contém nos nossos alimentos, que nós ingerimos. Quais são esses nutrientes? Proteína, carboidratos e lipídios, que são as gorduras, certo? Então, quando a gente ingere esses alimentos, eles são armazenados no nosso organismo, certo? Quando a gente vai fazer um exercício físico, acontecem algumas reações, né? Eles são metabolizados no nosso organismo a nível celular, e esse metabolismo, esses nutrientes passam a ser essa metabolização desses nutrientes passam a ser nossa fonte de energia, ou seja, a quebra desses nutrientes passa a ser nossa fonte de energia para realizar os exercícios físicos. Tá joia? Então, turma, muita atenção aqui. Nós temos dois tipos de metabolismo. Metabolismo aeróbio, que é quando eu uso os meus nutrientes, as minhas energias, de forma lenta, com presença de oxigênio, certo? E temos o metabolismo anaeróbio, certo? Que é quando eu uso os nutrientes de forma rápida, sem a presença de oxigênio, certo? Vou repetir: metabolismo aeróbio, certo? Nutrientes usados de forma lenta, com presença de oxigênio. Metabolismo anaeróbio, certo? Os nutrientes usados de forma rápida, sem a presença de oxigênio. Tá joia? E aí a gente tem um teste aqui que se chama limiar anaeróbio, que é um nome meio estranho e tal, mas o que indica para nós, para ficar bem claro? Ele indica quando o exercício deixa de usar o metabolismo aeróbio e passa a usar o metabolismo anaeróbio, certo? Em outras palavras, quando o exercício deixa de ser um exercício com uma intensidade baixa, moderada, que eu faço razoavelmente tranquilo, e ele passa a ser um exercício extremamente intenso, né? Que eu não consigo manter por muito tempo. O gráfico aí do nosso lado mostra isso de forma muito clara. Um indivíduo destreinado, o indivíduo consegue fazer por um período e logo depois a curva sobe e ele não consegue mais manter o exercício, certo? Ao contrário do indivíduo treinado, ele consegue manter o exercício a intensidade de forma baixa, moderada por bastante tempo, ou seja, ele tem mais resistência à fadiga, ao cansaço, né? Ele tem mais resistência ao esforço, e quando a curva dele sobe, ela não sobe tanto, e ele consegue manter ainda o exercício por bastante tempo, mesmo ele sendo um exercício um pouco mais intenso, né? E esse é um dos principais benefícios do exercício físico, né? Do condicionamento físico, né? Então,
resumidamente para vocês o que é o limiar anaeróbio. Ele mostra para nós quando um exercício deixa de ser aeróbio, certo? Deixa de usar o metabolismo aeróbio e passa a usar o metabolismo anaeróbio. Tá joia? Opa! Então, pessoal, foi isso. Espero que todos tenham gostado. Qualquer coisa estou à disposição. Qualquer dúvida é só chamar, tá bem? Façam com calma a avaliação, tranquilos, tá joia? Se precisar, revisem aí, deem uma olhada na revisão, nas outras aulas e estou à disposição para qualquer coisa. Grande abraço, se cuidem. Tá joia, turma? Até mais.